Fala, meus amigos, estamos juntos ou não? Eu gostaria que antes de continuar o vídeo, vocês dessem um pause e deixassem nos comentários uma percepção, uma avaliação de como vocês estão encarando o momento atual do nosso país, do Brasil. Se vocês estão felizes ou tristes, se vocês estão preocupados ou tranquilos, se vocês estão com medo de alguma coisa, se vocês estão frustrados com alguma coisa. E por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque é interessante a gente refletir sobre a realidade. Hoje, nos noticiários, especialmente nos dias de hoje, depois da eleição de Bolsonaro, os noticiários têm uma tendência a tentar criar uma espécie de caos imaginário. Embora nós tenhamos muitas coisas aí para nos preocupar. Né? Nós temos um país aqui na América do Sul, o Chile, nós estamos acompanhando, pelo menos a gente fica triste de ver as igrejas sendo queimadas, né? E é algo que o nosso presidente já veio anunciando há um tempo e fez no seu discurso na ONU, né? Uma espécie de denúncia à cristofobia, né, meus amigos? Bom, e continuando nesse raciocínio, por que eu quero que vocês comentem? É interessante a gente observar, meus amigos, que algumas coisas que acontecem hoje no país, nos dias de hoje no país, tempos atrás, 2 anos atrás, a gente não imaginaria que isso estaria acontecendo. Coisas boas ou ruins? Coisas boas, meus amigos. Eu fiz um vídeo, acho que foi o meu penúltimo ou antepenúltimo vídeo, eu convido que vocês assistam, caso vocês já não tenham assistido, um vídeo que diz o seguinte, são 23 provas que Bolsonaro vem avançando frente ao comunismo, à esquerda no país. Mas 23 provas cabais, que não tem como você questionar. E é muito interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. Tem até um ditado popular que a gente pega um copo pela metade, né, e apresenta para algumas pessoas. Algumas pessoas vão ver o copo vazio e outras pessoas vão ver o copo metade vazio e outras pessoas vão ver o copo metade cheio. É tudo uma questão de perspectiva, né? Então, por exemplo, meus amigos, se a gente perceber que até 2 anos atrás a gente estava habituado a votar em pessoas, em político, que a elite escolhia pra gente. A gente votava ou em Aécio ou em Dilma, ou em Lula ou em FHC. Olha só o que nós tínhamos. De repente, do nada, aparece um cara, Bolsonaro, obviamente, e a gente, ali nas eleições, muitas pessoas se engajaram organicamente, se engajaram espontaneamente. E à medida que a data das eleições, das votações se aproximava, a gente falava, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ganhar? E o que aconteceu nesse período, meus amigos? Para refletir. É interessante esse tipo de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Meteram uma facada no nosso candidato, meus amigos. Já para pensar que ele esteve entre a vida e a morte? Tiraram tudo que ele tinha dentro da barriga, meus amigos, para lavar, para costurar, colocaram de volta para dentro e depois o procedimento teve que repetir, teve que refazer algumas coisas e o cara foi eleito. Nisso, muitas pessoas surfaram na onda, se elegeram na onda, se candidataram e ficaram ali ao lado dele para se aproveitar da sua popularidade. Todas essas pessoas, e algumas ainda, creio eu, que ainda estão por cair, mas todas elas que se afastaram, que se descolaram do presidente, meus amigos, inclusive, especialmente o Sérgio Moro, que era um nome que a oposição tinha muita confiança, muita convicção que de repente poderia ser um adversário à altura de Bolsonaro, um nome que poderia aí fazer frente a Bolsonaro, enfraquecer a direita no país, todos eles caíram por terra. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, MBL, Dória, Witzel. Olha quantas pessoas, meus amigos. O próprio Sérgio Moro. Quantas e quantas pessoas tentaram, de alguma forma, atentar contra o presidente, contra o que a gente escolheu para ser o futuro do nosso país, Bolsonaro, o representante do que a gente escolheu para ser o futuro do nosso país, atentaram contra ele e de nada adiantou. E nós temos um presidente, meus amigos, que
É muito importante, como eu falei para você, a gente refletir e começar a analisar a situação que a gente vive hoje de uma forma muito com os pés no chão. Porque a todo momento a imprensa, a oposição ataca o presidente. É verdade ou não é? E se você não tomar cuidado, você acaba caindo nessa conversa, meus amigos. A gente está cansado de ver na internet, ou até mesmo no nosso ciclo de amizade, de convivência, pessoas que de repente, de uma hora para outra, começam a acreditar naquilo que é dito. Recentemente nós tivemos aí o caso aí do senador que colocou o dinheiro no rabo para esconder. E teve a pachorra de ontem, segunda-feira, dizer que esse dinheiro ia ser usado para pagar funcionários, né? Agora o que acontece? Muitas das pessoas começou a cair nessa história que o cara era do governo, o governo era corrupto, isso, aquilo, justamente dias após de Bolsonaro ter dito que não havia corrupção mais no governo, que a Lava Jato tinha acabado. Ele fez até um trocadilho ali. A oposição está tão desesperada, meus amigos, que até mesmo ironias e brincadeiras do Bolsonaro eles usam para tentar atentar contra ele mesmo. Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato. Todo mundo falou assim, ele acabou com a Lava Jato, ele acabou com a operação. O que ele disse que a operação Lava Jato não tinha o porquê existir em seu governo, não que ele tenha acabado, se você tem alguma dúvida, né? Porque no governo não tinha mais corrupção. E aí, massacrado foi por parte da imprensa, por parte do sistema, por parte da oposição. O que aconteceu dias depois? Num dia pela manhã, o Bolsonaro disse que estava tendo uma operação em Roraima. E ele ali, meus amigos, na minha opinião, ele foi até irônico. Ele disse o seguinte: não tem nada no meu governo, eu acredito que não tenha nada, porque se tiver, eu vou dar uma voadora no pescoço. E o que aconteceu? Pegou lá o capitão da cueca suja. Gente, esse episódio, inclusive, eu não consigo continuar sem ficar perplexo. O cara colocou dinheiro no meio do rabo. Mas enfim, o que aconteceu? Bolsonaro fez o que tinha dito. Meteu uma voadora sim no pescoço dele. E é importante lembrar, meus amigos, que esse cara, ele ocupava a vice-liderança, uma das várias vice-lideranças do governo em Brasília, mas é parte de um acordo que foi feito do Bolsonaro com o Centrão para que a gente possa governar, para que a gente tenha votos, meus amigos. É muito importante que a gente entenda essa situação. Nós não temos maioria em Senado, em Câmara dos Deputados, não temos. Agora, o que eu sempre disse para vocês que me acompanham, eu disse o seguinte: esses tipos de ações políticas por parte do Bolsonaro, de se aproximar do Centrão ou trazer o Centrão para próximo, para a gente poder fazer, né, a política em si, para conseguirmos votação, para avançarmos as nossas pautas, isso não tem nada a ver com mensalão ou petrolão, não tem dinheiro envolvido. E se essas pessoas que forem nomeadas ou escolhidas para poder fazer parte de um acordo político, se elas, por si só, fizerem algo de errado, é muito simples. Dá no que dá. A polícia está em cima e não tem vínculo nenhum com o Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro, a gente fala de governo Bolsonaro, a gente fala do quê? Das pessoas que ele nomeou e não precisou de ninguém para poder aprovar, ter alguma aceitação. São os ministérios, meus amigos. Esse é o governo. Agora a gente fala de liderança na Câmara, essas jogadas, essas coisas são acordos. Não podemos esquecer que o Chico é do DEM. Quem teria que se explicar é a turminha de Alcolumbre, de Maia, eles que têm que se explicar. Não é o presidente Bolsonaro. Por parte do Bolsonaro, fez o que fez. A polícia trabalha, verifica, investiga e traz o caso pronto pra gente. E Bolsonaro vai lá e mete o pé no pescoço. Pararam para pensar nesse tipo de coisa que hoje nós estamos vivendo? Coisa que tempos atrás a gente não esperava viver? Tempos atrás, meus amigos, a gente abria o Jornal Nacional, a gente escutava o Jornal Nacional, abria sites da Globo, era escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção. E os valores eram milionários, bilionários, trilionários. Questões até de gente que eram eliminadas
por conta de busca pelo poder. E hoje nós temos no noticiário, diuturnamente, ataques contra Bolsonaro. Só que quais são os ataques, meus amigos? Os ataques contra Bolsonaro é o quê? Que ele diz que a vacina que o Dória quer colocar como obrigatória, que não vai ser obrigatória, ou seja, é Bolsonaro defendendo o direito da liberdade do povo. Os escândalos noticiados pela mídia do Bolsonaro são vídeos como, por exemplo, da reunião ministerial. Qual que é o escândalo? Bolsonaro falou palavrão. Bolsonaro deu a mão para uma senhora em plena pandemia. Bolsonaro causou aglomeração. Esses são os escândalos que o nosso presidente da República faz parte nos dias de hoje, meus amigos. Isso quando não tem ali mentiras, ataques criminosos contra o nosso presidente, como por exemplo aquele feito pelo William Bonner no Jornal Nacional, tentando linkar o nome do Bolsonaro com o suspeito ali do ataque a Marielle Franco. Quando no corpo da matéria já dizia que não haveria possibilidade alguma de Bolsonaro ter participado da entrada do suspeito no condomínio, uma vez que Bolsonaro estava ali comprovadamente em Brasília. Então vocês percebem? E com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, meus amigos, às vezes pode ser que pode ser que vocês que estão assistindo esse vídeo, abram um jornal ou abram algum site na internet e falam: nossa, mas de novo esse cara fazendo isso, mais um ataque contra o nosso presidente, mais essas pessoas se unindo contra o presidente, e pode despertar dentro de nós uma sensação de impotência ou de dificuldade, alguma coisa negativa. E aí eu convido vocês a fazer uma outra reflexão, meus amigos. Tente se colocar no lugar da oposição, de pessoas que não torcem pelo país, de pessoas que defendem pessoas como Ciro Gomes, como Amoedo, como Dória, como Witzel, como Lula. Essas pessoas que não pensam em favor do Brasil. Essas pessoas que são anti-bolsonaristas, antipatrióticas, contra o Brasil. Tenta se colocar no lugar delas. Se nós, de repente, dia ou outro, a gente acorda com essa sensação de, puxa vida, tá difícil tocar, tenta imaginar a situação dessas pessoas, meus amigos. Todos os dias aparece uma nova possibilidade de atacar e derrubar o presidente Bolsonaro. Vocês concordam? E todos os dias, antes do dia finalizar, essas tentativas dão em nada, caem por terra, vazam pelo ralo. E tem alguma declaração do presidente ainda tirando sarro deles ainda. Vocês já pararam para pensar? Meus amigos, Bolsonaro é osso duro de roer, meus amigos. E é importante que a gente tenha essa leitura do nosso cenário. Bolsonaro vai ser eleito agora, novamente. É óbvio que numa guerra, especialmente política como essa que a gente vive, uma guerra cultural, enfim, um embate político, é importante que a gente não se afrouxe, que a gente não baixe a guarda. Mas é importante também que a gente entenda a nossa força. E graças a Deus, pelo fato de a gente estar com a verdade nas mãos, nós temos aí uma reeleição. Quem que vai ser o adversário de Bolsonaro? Já pararam para pensar? Um nome que levantou-se aí foi do Sérgio Moro, meus amigos. O cara ficou esquecido. O cara caiu no ostracismo. Está pensando em sair do país. Dória tentando aí de todas as formas tratar a sua gestão no estado de São Paulo, e ainda usando aí a questão da vacina, não tem o apoio da população. Todos se viraram contra ele. Tentando aí, colocar a vacina como algo a ser feito de forma obrigatória. Bolsonaro foi lá e defendeu novamente o povo, dizendo que não. Depende aí de decisões do Ministério da Saúde. Não vai ser obrigatória. Joyce Hasselmann, que agora é candidata a prefeita, que virou as costas para o Bolsonaro, tentando aí a candidatura à prefeitura de São Paulo, não consegue nem vencer a margem de erro. Witzel, que tão logo venceu ali para governador, falava que queria ser presidente da República, posava até com a faixa em fotos. Olha aí o que deu com ele.
todas as pessoas que atentaram contra o presidente, sem dizer as pessoas que desejaram a sua morte. Muitas delas chegaram a falecer, meus amigos. Meu, é uma coisa muito louca, muito interessante essas coisas que acontecem. E por que eu estou trazendo tudo isso, meus amigos? Para que você que está assistindo esse vídeo agora, de repente você fala, né, acorde, nossa, mas tem tanta notícia ruim, tantos ataques. Calma, meus amigos. A nossa situação ela é muito positiva. Nós estamos vivendo um momento no país que 2 anos atrás a gente não imaginava viver. Não imaginava ter um representante do povo que defendesse com unhas e dentes os interesses do povo, que tivesse todo o sistema político, todo o establishment contra ele, que ele tivesse firme e forte e ainda sem nenhum escândalo de corrupção contra ele, meus amigos. Estamos no caminho certo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando eu pintar, por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Quando eu pintar esse sentimento de desânimo, deixa salvo esse vídeo aqui que nós estamos fazendo. Assista esse vídeo, assista aquele vídeo da reunião ministerial. Relembre de pontos que nós estamos avançando no país. Veja o vídeo que eu falei para vocês no início aqui dessa gravação, onde tem 23, eu trouxe para vocês 23 provas cabais que nós estamos avançando contra a esquerda no Brasil. Tempos atrás, o nosso Brasil era parceiro de Cuba, de Venezuela, dessas republiquetas com ditadores genocidas. Hoje nós temos outro tipo de visão, temos parceria com os Estados Unidos, meus amigos, e temos muito a avançar ainda, muita coisa a avançar. Estamos no caminho certo, graças a Deus. Então eu fiz esse vídeo, meus amigos, justamente para isso, para numa situação aí que vocês, de repente, eu vou começar a ler os comentários de vocês aqui. Se vocês tiverem essa sensação de frustração, de decepção ou de tensão, na verdade, tudo isso são sentimentos que são plantados pelo sistema para causar o pânico dentro de você. Quando, na verdade, nós temos motivos de sobra para poder confiar no nosso país e no nosso representante. Beleza, meus amigos? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo com uma pegada positiva, um vídeo para colocar a gente para cima e nos ajudar aí nos nossos desafios pessoais, temos mais determinação, mais disciplina em buscar os desafios e a vitória em nossas vidas. Na certeza que nós temos sim uma luz no final do túnel. Estamos caminhando nesse sentido, meus amigos, sempre com a graça de Deus. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu espero voltar no próximo vídeo com ótimas notícias. Beleza? Tamo junto!